Então, abra sua Bíblia em Filemão, capítulo 1, versículo 8. Na verdade, diz assim, capítulo 1, mas é capítulo único, não é? Capítulo 1 e único. Já vimos na sexta-feira passada as saudações de Paulo para Filemão e vimos como ele se dirigiu àquele seu discípulo que ele aceitou Jesus numa das suas viagens missionárias. E agora entramos na segunda parte desta pequena carta, ou pequena epístola. Diz ele assim: pelo que, ainda que tenha... Muitos não estavam aqui na sexta-feira. Essa carta fala de um escravo chamado Onésimo, que era escravo desse irmão chamado Filemão, a quem Paulo ganhou para Jesus. E Paulo estava na prisão, e de repente lá na prisão apareceu esse rapaz chamado Onésimo na cadeia. Certamente ele foi preso também, e Paulo pregou o evangelho para ele. E pregando o evangelho para ele, Onésimo aceitou Jesus, se converteu. Dá a entender que ele furtou a casa do seu senhor, roubou alguma coisa, não é? E foi preso, mas ouviu o evangelho e aceitou Jesus e se converteu. Conversão não quer dizer mudança de igreja. Conversão não quer dizer mudança de religião, não. Conversão quer dizer mudança de vida, transformação completa da vida. Conversão é uma volta que não é de 360 graus. Conversão é uma mudança de 180 graus. Digamos, só para exemplificar, você vai nessa direção, digamos que é um caminho errado. Aí você se converte, você volta para aquela direção que é o caminho certo. Isso é conversão. Tem gente, meu irmão, que vem para a igreja, passa um tempo e tal, emocionado, se batiza, mas depois volta a viver coisas da velha vida, praticar coisas da velha vida. Aí não se converteu, apenas se convenceu ou deu a impressão de que havia se convertido. Mas se você é convertido, você tem uma nova vida. E você pode ver isso, fundamentar isso na Bíblia, em 2 Coríntios 5, 17, onde está escrito. Eu não gosto da expressão que os pregadores modernos estão usando. Onde Paulo vai dizer. Ele não vai dizer não, ele já disse. Onde Paulo escreveu e disse: eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dê glória a Deus por isto. Por isso que nós somos novas criaturas. Então, o Onésimo, não é? Foi um rapaz que era escravo, e ele fez aquele furto e se praticou um crime e ficou debaixo da justiça da sua terra e foi preso. Mas na hora que ele se encontrou com Jesus, ele deixou de ser um ladrão. Por quê? Ele passou a ser um homem de bem, cidadão da terra e cidadão dos céus. Dê glória a Deus. Levanta a mão aqui quem é cidadão do céu também. Dê glória a Deus. O cristão tem dupla cidadania. Tem muita gente que tem vontade de ter dupla cidadania, e em certas situações é bom. Por exemplo, nossos missionários que estão em países distantes, eles passam um tempo apenas como cidadãos brasileiros, mas depois de um tempo eles satisfazem algumas condições legais da imigração, e eles passam a ser cidadãos daquele país, obtêm a cidadania portuguesa, ou inglesa, ou americana, etc. Dupla cidadania aqui da terra. Porém, nós que aceitamos Jesus, temos dupla cidadania, uma da terra, cidadão brasileiro, ou cidadão norte-rio-grandense, ou cidadão parnamirinense, e cidadão dos céus. Dê glória a Deus.
Como cidadão da terra, meu amado, o seu nome está escrito no cartório, no primeiro cartório, no segundo cartório de Parnamirim. Mas como cidadão do céu, seu nome está escrito no cartório do céu, como diz aquele hino parece que é de Chagas, não é? No cartório do céu. Meu querido irmão, e a cidadania do céu, ela tem preeminência sobre a cidadania da terra. Ela é mais importante do que a da terra. A cidadania da terra você adquire a partir do seu nascimento, não é? Seu nascimento aqui na terra. A do céu é no dia que você aceitou a Jesus como Salvador. Você passou a ser um cidadão do céu. E mais do que isso, tem crente, meu irmão, que não tem a consciência do seu valor. O apóstolo Pedro diz que nós fazemos parte da família de Deus. Da família de Deus. Já pensou? Já pensou que é fazer parte da família de Deus? Onésimo era cidadão lá de Roma, não sei de onde. Mas, quando ele aceitou Jesus, ele passou a ser cidadão dos céus. Glória a Deus. Ele aceitou Jesus pela pregação do Evangelho através de Paulo, né? Então Paulo se dirige a Filemão, que era o patrão dele, né? Estava certamente querendo vê-lo na cadeia mesmo, mas manda uma carta para ele dizendo: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Ou seja, Paulo tinha aquela autoridade pastoral sobre Onésimo, sobre Filemão, pois ele tinha aceitado a Jesus também através de Paulo. Era um seguidor de Jesus, porém discipulado por Paulo. E certamente a relação entre eles era muito boa, não é? No relacionamento espiritual e humano. Filemão tinha muita consideração a Paulo, e Paulo tinha consideração a Filemão. Por isso Paulo dizia: eu tenho confiança que eu podia mandar dizer a você o que você devia fazer, não é? Mas ele não usou, irmãos, e muito menos abusou dessa autoridade. Muito cuidado, que eu já descobri que nas igrejas e em nosso meio, existem obreiros que quando eles são diáconos, eles têm uma postura. Aí quando são consagrados a presbítero, eles se consideram maiores do que diácono. Quando são consagrados a evangelista, eles acham que são maiores do que presbíteros e diáconos. E quando são consagrados a pastores, aí acham que atingiu o máximo, é a autoridade máxima. Esse é um engano total. Pastor não é autoridade máxima. A autoridade máxima é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê glória a Deus mesmo. Aqui de trás eu vi pouco glória. Cadê o glória? Isso, os obreiros, não é verdade? Até o glória tem que ser exemplo. Até o glória daqui para lá tem que ser maior do que de lá para cá, irmão. Não é verdade, irmão? Ele dá glória daqui, o povo dá de lá para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, isso é um engano. Essa hierarquia, como eu disse ontem lá em Jardim América, dando posse ao obreiro, ao novo coordenador do setor ali, então eu disse isso mesmo, que essa escala, diácono, presbítero, evangelista e pastor, essa escala não é bíblica. Ou alguém pode me mostrar isso na Bíblia aí? Abra aí o versículo e mostre. Estou lendo 49 vezes a Bíblia toda. Leio uma vez por ano. Não vi isso ainda não. Você já viu, pastor? Não vi não. Não vi. Eu não vi, por exemplo, Tiago ter sido primeiro auxiliar, depois diácono, depois evangelista, depois pastor. Não. Pelo contrário, em Efésios capítulo 4 diz: Deus deu uns para pastores, é Deus quem dá, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para doutores, etc., querendo o aperfeiçoamento do santo, não é? Do corpo de Cristo.
Então não é, não, primeiro Deus deu uns para diácono, para ser depois presbítero, não. Agora, essa escalazinha pela qual eu passei demoradamente, viu? Eu passei demoradamente. Existem uns pastores que eu chamo eles de pastores de micro-ondas. O que é isso, pastor? Conheço um, por exemplo, ele era diácono aqui, aí foi para Goiás ou para não sei para onde, ou no outro estado, e quando voltou já era pastor. Pronto. Botaram ele no micro-ondas e quando ele entrou, quando saiu era pastor. Botaram o diácono e saiu um pastor. Isso está errado. Essa escalazinha auxiliar, diácono, ela não é bíblica, mas nem tudo que é extra-bíblico, anote isso aí, obreiro, nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Tem coisa que não é da Bíblia, mas contribui para o bem, não é verdade? Então aí está um exemplo. Essa escala é boa, porque se eu fui diácono, não é? Diácono quer dizer servo, a palavra diácono quer dizer servo e também quer dizer ministro. Então eu aprendi a tirar oferta, aprendi a servir a ceia, aprendi a cuidar da igreja. Eu, como diácono e dirigente da mocidade, reunia toda a mocidade, mais de 100 jovens lá em Natal, e dizia: pastor, o senhor nos permite, nós queremos lavar a igreja. Fiz isso várias vezes, todo ano eu fazia, e a mocidade gostava, irmão. Jovem gosta de desafio. Se o líder dele disser vamos comigo, eles vão. Digo: gente, vamos lavar a igreja? Só tem uma coisa para vocês, depois de lavar a igreja, botar os bancos no lugar, tem um lanche bom para a gente depois do culto. A turma toda dizia: eu vou. E aquela mocidade tirava os bancos tudinho da igreja, botava para fora, lavávamos tudo lá, cantando, lavávamos a igreja, enxugamos a igreja, depois botava os bancos para dentro de novo, lá para as 10 horas da noite. Começava de 6 horas e até 10 nesse movimento. Depois a gente ia para a casa pastoral, que era ao lado da igreja, e ali já tinha um lanche nos esperando sobre a mesa. Eles ficavam felizes, porque era o diácono Elinaldo que gostava de servir a igreja, não é? Servia a igreja. Eu cuidava dos meninos também, lá no beco, ajudando eles a se comportarem bem, etc. Então, meus irmãos, temos que ter esse espírito de servo. Aqui Paulo está dizendo: eu podia mandar em você, Filemon, eu podia mandar, com a autoridade que Deus me deu, eu confio que podia mandar, todavia, eu peço-te, antes por amor, por caridade, sendo tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus. Viu, Filemon? Eu podia mandar, dar ordem a você, mas não vou fazer isso não. Eu venho lhe pedir. Será que você pode fazer isso para mim? Eu tenho orientado muitos irmãos com uma simples orientação que eu aprendi faz uns 40 ou 50 anos. Não afirme, pergunte. Paulo podia ter dito a Filemon: Filemon, eu estou mandando Onésimo aí e você receba ele. Tenho certeza que Filemon não ia recusar. Não ia. Mas ele estava dando uma ordem, fazendo uma afirmação. Paulo fez um pedido. Eu digo assim, irmão: não afirme, pergunte. Quando você afirma uma coisa, você pode estar fechando uma porta. Quando você pergunta, isso é uma ética do relacionamento humano. Eu fui professor de recursos humanos na universidade, além de professor de economia, de administração, pela graça de Deus. Então eu ensinei isso lá. Eu ensinei coisa da Bíblia, do relacionamento humano na Bíblia, no mestrado de administração. Eles ficavam admirados. Como é que tinha tanta coisa boa de relacionamento humano? Pergunte. Se eu disser, por exemplo, aqui vamos dizer aqui para Renieldo: Renieldo, faça isso. Eu vou provocar nele uma reação tal, X. Mas se eu disser assim: Renieldo, você pode fazer isso para mim? Tem ou não tem diferença, irmãos? Tem. Grande diferença. Quando eu pergunto, eu estou considerando,
eu estou respeitando. Isso é relacionamento humano do melhor nível. Muitas vezes o casamento se acaba porque o marido diz: mulher, faça isso, tem que fazer isso, faça aquilo, faça aquilo. Teve um que chegou, o casamento dele já está acabado. Chegou no meu gabinete dizendo que estava ruim o casamento e queria pedir uma ajuda minha. Eu digo: pois não, posso te ajudar, mas sua esposa precisa vir aqui também, porque você está me contando uma história. Todo problema de casal tem dois lados, o lado do marido e o lado da mulher. Então diga a ela que eu vou lhe orientar, mas eu preciso que ela venha aqui. Ele já foi dizendo: pastor, eu reconheço que eu tenho culpa, eu reconheço que eu tenho sido grosso. De como é que você trata ela? Agora, é um problema sério, porque a esposa dele também, triste o marido que casa com uma mulher dessa, meu irmão. Não pode ter sido direção de Deus de jeito nenhum. Esse casamento não foi feito por Deus. A mulher não quer cozinhar, não quer lavar roupa, não quer lavar louça, não quer fazer nada em casa. Aí o pobre do marido faz o café da manhã, aí depois o almoço faz também. Eu jamais queria chegar perto de uma criatura dessa na minha vida, nem ela me pagando. A mulher não é empregada do marido, mas se ele não tem empregada, ela é administradora da casa, não é, irmãos? Juntamente com ele. Mas ela não veio, não. Mas quando eu perguntei como ele tratava, aí ele disse: eu digo, tem que fazer isso, você tem que fazer, não sei o quê. Rapaz, deixa eu dar um conselho a você. Em lugar de dizer para ela: faça, 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 diga assim: fulana, você pode fazer isso assim? Você pode fazer o café da manhã? Sabe o que é isso? Espírito de servir. Amém, meus irmãos? Fica a dica, viu, para você que é mulher e você que é marido. Então Paulo podia mandar, mas não mandou, ele pediu. Ele disse: peço-te. Observe, irmão, que ele repete este verbo. Todavia peço-te por caridade. Sendo eu, Paulo, velho, ele estava apelando para a consciência de Filemon, para os sentimentos de Filemon, mostrando a sua condição de um ancião, não é? E também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Vocês acham que Filemon iria negar? Depois ele repete: peço-lhe por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Paulo estava preso, ele podia dizer: bom, Deus permitiu que eu viesse para a cadeia, eu não vou mais fazer nada para ele. Deus esqueceu de mim. Deus deu as costas para mim. Irmão, nunca diga essa bobagem, porque você pode estar entrando no caminho da murmuração. E a murmuração é um pecado considerado grave diante de Deus. Viu? Começar a dizer, quando passa as lutas, passa os problemas, na verdade, aí querer dizer que Deus esqueceu. Quer dizer, Deus só se lembra de você se você estiver muito bem, tiver muita saúde. Se estiver doente, se faltar dinheiro, enfrentando problema, Deus esqueceu de você? Cuidado, não é? O hino que o irmão cantou disse que Deus permite, não é a prova, não é? Mas permite a existência da dor. Deus não impede a gente de passar prova, mas permite a existência da dor. A dor, a luta, a dificuldade, o problema, doença, morte, tudo isso, não é verdade? Então precisamos ter cuidado para não murmurar. Então Paulo, em lugar de murmurar na cadeia, ele era inocente. Ele foi preso sem ter cometido nenhum crime contra o Império Romano, contra ninguém. Foi preso porque falava de Jesus. Não é? Mas o inimigo imaginava que ele preso ia se calar. Não, lá na prisão ele continuou falando de Jesus. E ganhou esta alma para Cristo e outros mais também, não é verdade? Meu filho Onésimo gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Ou seja, ele como escravo de Filemon, não é? Deu muito trabalho, deu problema, e chegou até a fugir roubando alguma coisa. Ele foi inútil para você, mas agora depois da conversão, a coisa muda. A história da pessoa muda depois do encontro com Cristo.
Não pode continuar do mesmo jeito. Você lê a Bíblia, os evangelhos, mostre um só que teve um encontro com Jesus e não mudou completamente. Não tem isso. Veja Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era um publicano, chefe dos publicanos, cobrador de impostos de Israel para o Império Romano, não é? Israel estava sob a ocupação de Roma. Então Zaqueu, além de cobrar imposto, ainda mais ele roubava, ele defraudava, ele cobrava a mais. Ele não era bem visto pela comunidade lá onde ele morava, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E eu pergunto: seu vizinho já ouviu você falar de Jesus? Seu colega da escola já ouviu você falar de Jesus? Seu colega do quartel já ouviu você falar de Jesus? As pessoas da sua família já ouviram você falar de Jesus? Não precisa ir para a cadeia falar de Jesus. Muito pelo contrário, é melhor aproveitar a liberdade que Cristo nos tem dado para levar, proclamar o seu nome, o seu evangelho que transforma, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Então passou por aquela transformação. O Onésimo passou pela transformação maravilhosa, mudou tudo. O Zaqueu, quando teve vontade de ver, ele queria somente ver Jesus, subiu naquela árvore lá, uma figueira brava, se escondeu atrás das folhas, mas Jesus sabe quando tem um coração batendo para querer vê-lo, para querer conhecê-lo, e a multidão vai passando, Jesus para, ninguém entendeu por que ele estava parando, ninguém entendeu por que parou, tem aquela música, não é? Por que parou? Jesus parou, olhou para a figueira e disse: ei, Zaqueu, chamou ele pelo nome, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, de glória a Deus. O Zaqueu desceu com tudo, diz a Bíblia que ele desceu gostoso, desceu feliz, não esperava não. Como é que ele sabe meu nome? Eu nunca falei com ele, ninguém falou, porque ele é onisciente, de glória a Deus por isso. Foi para a casa de Zaqueu. Lá Jesus foi criticado porque Zaqueu era um publicano, tinha um bocado de publicano e pecadores. Aí Jesus disse: olha, eu não vim buscar os bons, eu vim buscar os doentes, os perdidos, não é verdade? E então Zaqueu, vendo a palavra de Jesus ali na sua casa, ele disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, eu venderei metade dos meus bens e darei aos pobres. Houve ou não houve mudança? Mudou completamente, completamente. Se você viu uma irmã na igreja, um irmão que não mudou nada, é porque ele não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Se teve um encontro verdadeiro, ele tem que mudar, não é? Os doentes chegavam junto de Jesus, se encontravam com Cristo e não continuavam doentes, eram curados de maneira maravilhosa, não é? Então, agora eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas, com meus sentimentos, como a minha alma. Ele quer dizer isso. Recebe Onésimo de volta, como se recebesse a minha alma, Filemon. Faça isso para mim, meu filho. Eu bem quisera conservar comigo, para que por mim servisse nas prisões do evangelho. Quer dizer, ele é seu empregado, ele é seu servo, mas eu podia ficar com ele, não é? Com sua permissão, para poder me servir. Aí ele diz: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Olha, irmãos, aqui tem uma grande lição, a consideração do pastor para com o discípulo, do pastor para com o congregado na igreja, do pastor para com o membro da igreja, do pastor para com o novo convertido. Não tem superioridade não, todos somos um em Cristo Jesus, diz Paulo. Todos somos iguais, ninguém é maior do que ninguém.
O que pode ter é mais responsabilidade, é o que eu tenho, os obreiros têm aqui, tem mais responsabilidade do que vocês, pois a Bíblia diz: a quem mais se dá, mais se cobra. Mas o preço que foi pago por mim, foi o mesmo preço pago pelo novo convertido. Dê glória a Deus por isso mesmo. O mesmo Deus meu é o Deus dele. A mesma palavra minha é a palavra que Deus passou para ele. Então Paulo disse: eu não quis fazer sem o teu parecer. Quer dizer, eu quero pedir a sua opinião, que você analise isso, não é verdade? Aí diz assim, que para que não seja por força, não é? Lá em Jeremias, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nada se deve fazer por força, obrigado, nem impondo, nem obrigando a ninguém, para que não caiamos no pecado do autoritarismo, né? Do abuso da autoridade pastoral ou cristã, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que tu o retivesses para sempre. Dê glória a Deus por isso, não é? Já não como servo, antes mais do que servo, dado o que aconteceu com ele, a conversão dele, agora você deve recebê-lo, Filemon, não mais como servo, mas muito mais do que servo. Louvado seja Deus. Agora você recebe ele como irmão amado. Receba agora como irmão amado. Aleluia. Particularmente de mim, meu irmão, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Dê glória a Deus por isso. São lições preciosas, vamos ficar por aqui. Concluiremos esse livrinho, essa epístola, na próximo encontro, se Deus quiser, não é?